Hoje eu quero ler um texto aqui no Evangelho do apóstolo João, depois da conversa dele com Nicodemos, na sequência do que ele escreve acerca daquele encontro, não dele, mas de Jesus com Nicodemos, e a narrativa que ele fez aqui prossegue e transcende a descrição do fato imediato e continua com João dizendo por que pessoas como Nicodemos tinham aquela dificuldade de crer e assumir. Porque crer, ele até que cria, ele só não conseguia era assumir. Era muita coisa a relativizar, as importâncias dele, o fato de que ele se sentia um guardião da religião dos pais. Ele cria em Jesus, mas queria que houvesse uma adaptação de Jesus à sua própria tradição. E aí João prossegue nessa história dizendo o que eventualmente possa ter sido o que ele achou, depreendeu da conversa de Jesus com Nicodemos. E a gente chega então no verso 19, quando João diz, e afirmando que quem crê no Filho de Deus não é julgado, isso e aquilo, o unigênito de Deus. Então ele prossegue no verso 19, e olha só que coisa, meu Deus, é uma das coisas mais chocantes para quem conhece a história da civilização e as escolhas humanas. Em cada nova fase, em cada nova era, em cada novo século, em cada nova oportunidade humana, desde as origens mais primevas das narrativas que se tem sobre a resposta humana à proposta divina, e o que João vai dizer aqui no capítulo 3 do Evangelho dele, no verso 19, daí em diante, é absolutamente descritivo do que eu mesmo, com os meus olhos, no curso da minha vida, daqui a pouco são 70 anos observando, vendo, e explicitamente invadido por isso há meio século, vendo isso e confirmando que é assim mesmo, infelizmente. E olha só o que está dito, preste atenção, por favor, tá bom? Olha só, o julgamento é este. Qual? Que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. Claro que não se está falando do sol como astro, se está falando da luz espiritual. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. É muito forte. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Você trocaria luz por treva. Por quê? Com base em que escolha, em que critério? Com base em que matrix? Em que paradigma? A luz vinda ao mundo, eu escolheria entre a luz e a escuridão, preferindo ficar com a escuridão absoluta, com o tateamento, com o tropeção, com o cair na vala, com o escorregar no abismo. Por que eu, tendo a chance de andar com lucidez, eu haveria de escolher andar em treva, em escuridão, em total incapacidade de saber o caminho?
Por que que eu escolheria a direção límpida? Ao invés de escolher a direção límpida, eu escolheria nenhuma direção, na escuridade absoluta, sem saber para onde ir, tropeçando a cada passo. Mas é isso que está dito. O diagnóstico que João faz é esse. Que o julgamento, inclusive, diz ele, o critério é esse é o julgamento que vem sobre nós, que está sobre nós, que a luz veio ao mundo, mas nós, humanos, amamos mais as trevas do que a luz. Isso é abismalmente chocante. E por que a pergunta? Porque as suas obras eram más, porque as nossas obras humanas eram más. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, eram perversas, eram ruins. E aí a pessoa prefere ficar na escuridade porque ela não vê nada, ela não sabe para onde ela está indo, mas também, supostamente, ninguém vê quem ela é. E aí a escolha pela minha dissimulação, pelo meu encobrimento, a escolha pelas vestimentas das trevas, pelas túnicas e pelas burcas da escuridão, nos foram mais apreciadas e apreciáveis do que andar vestido de luz, com a cara para fora. Esse é o julgamento. O julgamento não foi Deus quem fez, o julgamento fui eu quem escolheu. Fui eu quem escolhi. Porque eu escolhi entre luz, entre ser um ente vestido de luz, coberto de luz, com luz nos meus olhos, eu escolhi outra coisa. Eu escolhi não ver, eu escolhi tatear, eu escolhi me esconder, eu escolhi andar no encobrimento da escuridade absoluta. Por quê? Porque eu não gosto de ver? Porque eu não gosto de escolher com claridade lúcida? Não, é porque doentiamente, patologicamente, o que existe em mim é outra coisa. Meu problema é que eu não quero ser visto. Eu não quero ser enxergado. Aí você pergunta por quê? Porque as minhas obras, porque quem eu sou, porque o que eu faço é feio. Então, eu prefiro andar na escuridão, onde eu não vejo nada, mas eu tenho a garantia de que ninguém me vê, ninguém me sabe tanto, ninguém me discerne tanto, ninguém me descobre, ninguém olha e sabe quem eu sou, porque os outros têm só a chance de tatearem. E o fato de que eu não quero que ninguém saiba que eu sou, me faz escolher a treva, ou as trevas, porque nas trevas ninguém enxerga ninguém, ninguém sabe nada, todo mundo está nivelado na escuridade. Todo mundo. E o julgamento é este, que a luz veio, a luz está disponível, mas os homens, nós, humanos, preferimos as trevas. Por quê? Porque as nossas obras são ruins. E a gente prefere ir deixando os pedaços enquanto a gente se atropela, do que correr o risco de ser plenamente enxergado, manifesto na luz. A maioria não quer isso, não quer essa revelação, porque ela nos convocaria para transformação, para mudança, porque ela nos faria ter que admitir quem nós somos, e em admitindo quem nós somos, iniciarmos
se não formos doentes, cínicos, patologizados, iniciarmos processos de transformação. Quando eu me trago para a luz, eu me manifesto. E aí a manifestação na luz me demanda um processo de mudança. Eu estou me enxergando, todo mundo também está me vendo, eu estou manifesto. Não há mais mentira. O que há é a oportunidade transformadora acontecendo em meu favor. Portanto, vir para a luz e ser manifesto não é contra mim, é em meu favor, me dá a chance de mudar. Mas a maioria esmagadora dos homens não querem, a humanidade, a civilização, eu, você, preferimos continuar deixando os pedaços nos atropelando na escuridão do que termos a coragem de trazer para a luz a nossa própria manifestação. Aí se prossegue dizendo, pois, porque as suas obras eram mais, pois, dando uma explicação simples. Preste atenção, todo aquele que pratica o mal, pratica o que não é amor, pratica o que é egoísmo, pratica o que é egocentrismo, pratica a injustiça, pratica a sacanagem, pratica a dissimulação, pratica a sedução, visando o engano, o controle, a manipulação. Sim, pois todo aquele que pratica o mal, e entenda mal, no mínimo, pelas coisas que eu acabei de descrever, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não gosta de luz. Quem pratica o mal não gosta de luz, entendeu? Repita comigo. Dá para repetir aí onde você está? Quem pratica o mal não gosta da luz espiritual. Quem pratica o mal não gosta da luz espiritual. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, foge da luz, escapa da luz, escorrega da luz, fica desconfortável com a luz, completamente então se evade. A fim de quê? A fim de não serem arguídas. A palavra ênfase aqui é arguídas, perguntadas, porque sendo vistas, serão arguídas. Arguídas a partir de quem vive contigo, da tua mulher, do teu marido, arguídas pelos teus filhos, arguídas pelos teus amigos. Então você prefere viver em dissimulação, sem se aproximar da luz, sem ter esse comparativo manifesto. Porque você não quer a arguição que a luz traz, não quer a arguição que a justiça promove, não quer a arguição que a verdade patrocina, você não quer. Você prefere matar todas as dimensões da luz em você, escolher uma vida de despedaçamento à medida em que você caminha, prefere mutilações, que aquele que anda na escuridão se mutila, aquele que tenta viver, trabalhar na escuridão, corta-se, quebra-se, arranha-se, destrói-se, prefere isso do que a clareza da luz, porque não quer converter-se à luz, não quer deixar as suas obras más, não quer a arguição da verdade na mente, no coração, não quer, sob hipótese alguma.
Quem pratica, no entanto, a verdade, a justiça, a luz, quem pratica a luz, a prática da luz é a prática da verdade. Quem pratica a luz, pratica a justiça. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. É natural que quem pratica a verdade não tenha nenhum medo da luz. Quem pratica a justiça não se esconda da luz, não se evada da luz. E o melhor lugar para se esconder da luz é na religião. A gente carrega a bandeira dizendo luz para todos, desde que a luz não ilumine você, não revele você, não mostre quem você é. Melhor álibi é dizer que você carrega a bandeira dos iluminados só para você não ser enxergado. E aí se esconde atrás dessas camuflagens de verdade, justiça, religião, só para não botar sua cara para fora. Essa é que é a verdade. E aqui se diz, quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Luz, pergunta você, o que é luz? Luz é verdade, luz é justiça, luz é sinceridade sincera, não tem embaçamento, não tem opacidade, luz é clareza, luz é transparência, luz é abertura do coração para se deixar transformar, luz é reconhecimento dos erros, luz é confissão dos seus pecados, luz é o abandono da injustiça na vida, é o privilégio da arguição da verdade em favor da minha transformação. Luz é consciência, luz é Jesus, luz é o Evangelho, luz é essa graça divina que chegou até você no dia de hoje. Isso é luz. Para quem não quer blá, 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 mas quer abrir o coração para a verdade, deixa eu dizer para você, isso é luz. Jesus é a luz, eu sou a luz do mundo, o Evangelho é luz, ilumina os meus pés, é luz para os meus caminhos. A palavra de Jesus é projeção de luz, é candeia, tanto quanto é sol da justiça, me banhando. Meu Deus, você tem alguma dificuldade para entender a diferença entre a clareza iluminadora e transformadora do que Jesus ensina em relação à quantidade de tantas outras filosofias ou ideologias que apenas chamam você para uma confusão de ser que encobre o sentido da própria vida? Em Jesus, esse caminho está pavimentadamente simples para qualquer um enxergar, a menos que você seja muito adoecido pelas trevas para conseguir desenvolver uma argumentação de mentiras contra a simplicidade da luz que te chama só para amar. Algum problema contra isso? Contra amar? Algum problema contra perdoar? Algum problema contra a misericórdia? Você tem um problema contra a misericórdia? Você tem um problema contra a compaixão? Você tem um problema contra a transparência, a sinceridade? Tem algum problema contra a humildade? Tem dificuldades em relação a parar de julgar os outros e andar no seu próprio caminho com o coração quebrantado, olhando para si próprio? Tem algum problema? Me diga qual é a sua dificuldade. Pelo amor de Deus. Mas você prefere o encobrimento, a dissimulação, a manipulação, a máscara, a não revelação da sua face.
A maioria vive assim. O mundo inteiro vive assim. E até entre aqueles que dizem que gostam da luz, muita gente gosta da luz para não se apresentar para ser iluminado. Diz que gosta só para continuar dissimulado. Qual é o seu problema? Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Não é um problema, é natural. Eu amo a verdade. Se eu amo a verdade, realmente eu já estou na cara da luz, porque verdade e luz são sinônimos. Justiça e luz são sinônimos. Espiritualmente falando. Qual é o seu problema? Por que essa dificuldade tão horrorosa? Porque na hora em que começa a ficar iluminado, claro, você começa a se evadir, se esconder, se escamotear, desaparecer, começa a dizer, não, está pesado demais para mim, é muita revelação, é muita manifestação, é muita demonstração de mim mesmo, não quero tanto assim. E aí começa a querer buscar um lugar de Twilight Zone, começa a buscar um lugar de crepúsculo, ao invés de botar a cara para o sol nascente das alturas, que nos vem iluminar. Por quê? Por que é tão difícil para você? Porque você não tem as suas obras feitas em Deus, não é verdade? Mas tem as suas obras feitas na dissimulação. Porque aquele que tem as suas obras feitas em Deus, esse não esconde, não se esconde, esse se manifesta. Esse não tem medo. Mas nós estamos vivendo essa situação desde sempre. De que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso começa para nós aqui na Escritura, lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Deus disse: não comam dessa árvore do jardim, porque aquele que comer em comendo morrerá. Mas mesmo sabendo que, com certeza, o que se dizia era que a consequência mataria, bastou haver uma outra ideologia, dizendo, não, é ciúme de Deus, Deus não quer que vocês cresçam, Deus quer mantê-los em estado de infantilismo crônico, Deus é sádico, Deus tem medo de concorrência, Deus não gosta da inteligência, Deus quer que vocês sejam apenas primatas capazes de fazer uma coisa aqui, outra coisa ali, barreiras naturais, se cobrirem de coisas muito simples. Deus não tem interesse em nenhum telhado que não seja simplesmente de palha na cabeça de vocês num dia de chuva. Deus não tem interesse em nada disso. Deus não quer ver vocês bem vestidos. Deus não quer ver vocês reluzentes. Deus é contra a felicidade de vocês. E então, aqueles primeiros humanos disseram, olharam um para o outro, passou um dia, 2 dias, 3 dias, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Aquilo foi crescendo neles, até que um dia a companheira disse, será mesmo, fulano? Será mesmo? Pensa bem. Vamos lá encontrar de novo com aquele ente mais inteligente do que nós. Foram até lá e disse, e aí? Aí eles disseram, ele disse, ainda estão do mesmo jeito? Olha aqui, está ao alcance da mão de vocês, vocês estão tecnologicamente capazes de realizar o que vocês precisam. A tecnologia está na mão, vocês podem ir lá e pegar, vocês alcançam, vocês têm a pegada para resolverem isso. E eles ficaram convencidos, estenderam a mão e viram que dava para pegar.
Aí a voz diz, é só comer, vocês têm a boca para mastigar, vocês têm a passagem do esôfago, vocês têm o estômago para digerir, o resto é mito, o resto é conversa fiada da divindade para enganar vocês. E ainda houve o argumento humano dizendo, não, mas tem também a história da morte. Se a gente comer disso, a gente morre. E aí, no diálogo, o ser mais inteligente, dissimulado, diz a eles, não, é só porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem disso, vocês vão ficar iguais a Deus. Deus não quer concorrência. Podem comer que vocês vão ver o resultado. E a gente meteu a mão. Eu digo a gente porque eu estava lá e eu já meti a mão na mesma coisa e outras milhares de coisas que não era para meter porque o resultado matava. Eu já meti a mão várias vezes. Eu sou Adão, como diz Paulo. Nós pecamos em Adão e também pecamos à semelhança do pecado de Adão. Então eu não só pequei nele, porque ele me representava, ele é o pai de todos nós, a mãe de todos nós, mas à semelhança do pecado dele, eu tenho pecado também na minha própria geração. Não é mais a imagem arquetípica de uma árvore, porque, é claro, na selva, na mata, num jardim, a arquetipia era uma arquetipia do elemento mais óbvio da natureza, que é a árvore, que é o fruto da árvore. É uma arquetipia perfeita. Mas de lá para cá o mundo mudou tanto que eu já enfiei a mão em muitas outras coisas, já peguei outras frutinhas que eu não devia ter comido e comi. Já meti a mão em outras oportunidades de elevação, de supremacia, de poder, que eu não deveria, meti a mão e me destruí, me acabei. Fui tido como morto acabado, como uma página virada, de tão morto que eu fiquei. Não fora a misericórdia de Deus. Já meti a mão em tantas coisas. Não só para fora você mete a mão, mas, sobretudo, você mete a mão para dentro e saca do depósito do coração coisas que matam, se você as amar e as praticar. E tanto eu, quanto você, quanto a humanidade toda, fazemos escolhas dessa natureza todo dia. Por exemplo, eu estou diante daquilo que é pura magia. Eu estou usando uma magia para falar com você. Porque, como alguém já disse, toda tecnologia, quando se torna extremamente adiantada, ela e a magia se tornam a mesma coisa. Há um documentário muito bom e interessante para todos aqui verem, chamado O Dilema das Redes, que reedita outra vez essa arquetipia da árvore do conhecimento do bem e do mal, e como a gente não consegue não pegar, comer e morrer. O documentário é todo baseado em criadores de algoritmos, de inteligência artificial, do Google, do Facebook, do Twitter, do Instagram, de todos os outros, de todas as outras plataformas, criadores disso. Alguns foram ficando angustiados, desesperados, dizendo, meu Deus, a gente invadiu o mundo, nós viramos a besta, o 666. Isso aqui controla a Terra inteira, até a democracia está ameaçada no planeta pela manipulação, porque hoje em dia nós não estamos mais vendendo comunicação entre os humanos, mas informação entre os humanos, para que as manipulações, os controles, as induções
de naturezas as mais variadas, principalmente a indução política, aconteça e relativize toda e qualquer forma de pensamento, acabe com a noção de verdade, tanto é que essa era das plataformas foi batizada de a era pós-verdade. E vários deles, meninos, jovens, inteligentíssimos, aqueles super nerds, hackers, melhores do mundo, americanos, indianos, de outras nacionalidades, os melhores classificados, os mais geniais. E eles dizendo, hoje a gente consegue identificar onde estão os gênios na Terra inteira, porque à medida em que eles teclam, a gente sabe quem todo mundo é, o que todo mundo gosta, qual é o fetiche de todo mundo, o que é que todo mundo gosta de tocar, de ser tocado. A liberdade humana acabou. E quem quer que vote uma lei contra isso já vai votar tarde demais, porque já está tudo revelado e não tem retorno. E um deles disse, o problema mais chocante é a gente ver que as pessoas sabem que aquilo vai entregar a alma delas ao controle de terceiros, mas elas não conseguem parar de usar, de alimentar indefinidamente aquilo que é morte. Um deles disse, alimentarem a morte todo dia. Alimentarem a morte todo dia. Foi por isso que eu decidi, na mesma hora quando ele disse isso, eu falei para minha mulher em voz alta, assistindo o documentário, pois a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí você diz, qual é a solução? A gente vai conseguir ficar sem isso aqui? Eu estou te assistindo no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Eu te assisto nessas plataformas. O que eu vou fazer? Ora, a árvore é do conhecimento do bem e do mal. Eu estou aqui te dando conhecimento do bem. E eu vi aquele documentário todo, virei para o lado, para minha mulher, e falei, graças a Deus, eu só estou fazendo aqui inputs. Inputs. E ela sabe que eu não ando brincando disso aqui, eu nem comento. Eu nem discuto comentários a respeito. Não tem ninguém aqui para dizer, não, eu debati com o Caio, quebramos o pau, foi a maior treta. Não, você fala sozinho. Eu não dou retorno. Não dou, eu mando o WhatsApp de trabalho, eu não tenho nenhuma comunicação de flerte, de alimentação de qualquer coisa. Não tem ninguém me vendo. Não tem nenhum algoritmo que diga o Caio gosta de ver mulher pelada, de ver gente transando, de ver bundão nu. O Caio gosta... Não, pode botar algoritmo, pode ir, porque eu não tenho saco para isso. Não tenho. Eu termino aqui, bye bye planeta Terra, é bye bye planeta Terra mesmo. Vou lá para dentro, vou fazer outras coisas como se não houvesse rede social. E quando eu volto, é só para a parte funcional. Meu filho Davi me chamou, tem recado dele, tem recado do Adailton, tem recado dos meus netos, dos meus filhos, tem recados de coisas que eu propus de trabalho, que me deram retorno. É só o que eu faço, o resto, tchau. E tem uma quantidade enorme de pessoas que arriscam falar comigo de todos os modos, não me encontram porque eu não estou lá. E não estarei. Para mim, isso aqui, no máximo, leva, não traz cada vez menos. E se eu entro aqui, é uma pesquisa de natureza científica, de natureza histórica, arqueológica, antropológica, de qualquer outra natureza. E tento procurar os melhores sites. E não dou papo para os especulativos. Comigo morrem seco.
Procuro minhas notícias comparando com as mídias profissionais que pagam preços altos se não disserem aquilo que tem um mínimo de relevância e corroboração e validação de comprovações históricos jornalísticas que façam daquele canal, daquela mídia, alguma coisa minimamente razoável. Não sigo e não posto nada do que você acha. Você pode ser o meu melhor amigo, mas se me escrever, Caio, sabe isso aqui? Eu acho que é isso, isso, isso. Vai ficar lá. No máximo eu vou ler. Talvez te mande um emoji. Porque eu não tenho nem saco para ficar escrevendo. E quando eu uso áudio numa resposta, é trabalho com a alma humana, ajudando. No mais, eu te mando um emoji. Um emoji sim, um emoji não, um emoji não dizendo nada, mas eu não estou nem aí. Se eles puderem, tiverem que dizer alguma coisa de mim, dizerem é um cara velho que manda uns emojis. Porque quase sempre é o que eu faço. E dentro das redes sociais, as pessoas que eu curto, que são poucas, eu boto lá só meu coraçãozinho e, no máximo, um sorrisinho, mas não tem nem comentário além disso. Tento ficar o mais fora possível. Agora, por quê? Por que eu não desligo? Porque não adianta. O mundo nunca mais será o mesmo. Eu não vou te encontrar em nenhuma esquina. Nessa pandemia, especialmente, que, como eu já disse, chamou o futuro uns 5 anos para perto da gente, de modo que quem não tem rede social, uma boa internet e não tem uma boa capacidade intelectual de teclar, responder e trabalhar de casa, vai ter que pegar ônibus ou carro para ir ao trabalho. Mas quem tiver condições mínimas vai passar a trabalhar em casa, porque na maioria das vezes até o patrão achou que era mais barato e mais prático e mais produtivo. No entanto, existem dimensões inteiras disso aí, desse cérebro universal que não para de crescer. Os neurônios desse grande cérebro universal interconectado por malhas neurais, por assim dizer, são conexões de todos os tipos, são fios para lá e para cá, e o resto são ondas variadas e acumulação no que a gente chama de nuvens, mas que estão em lugares diferentes do chão da Terra, em centros de informação enormes e alguns até embaixo d'água. São as nossas nuvens. Estão plantadas em desertos ou embaixo d'água, em equipamentos que guardam todas as nossas memórias. A minha voz é conhecida, a sua voz também. E vai ficar cada vez mais, quanto mais inputs a gente põe, mais esse cérebro aumenta mais do que o conjunto das nossas capacidades humanas somadas consegue entender. E não é preciso que haja desenvolvimentos muito grandes para que a gente já esteja em estado de indução manipuladora o tempo todo. Quando eu vejo que eu termino esse programa, aparece alguma coisa aqui no YouTube dizendo: os que assistem Caio Fábio também gostam de assistir fulano, beltrano e cicrano. Já é o Facebook induzindo você a outras coisas, porque eles querem te ocupar o dia inteiro. E eles supõem em seu nome que é assim, que quem me assiste gosta daquilo. Ou porque o fulano de lá gosta de mim e me assiste, e aí porque ele me assiste, ele é conhecido na inteligência artificial do cérebro universal, ele me assiste, então logo eles sugerem para você: olha, fulano que é famoso gosta do Caio, assiste o Caio, logo você deveria assistir fulano. Não é assim que acontece com você?
Se você é um apreciador de bundas, você entra no IGTV, que está cheio de bundas mesmo, mas você vai ter sugestão de bundas que não acabam mais. Por exemplo, eu sou um apreciador de natureza, entro lá no IGTV, já vem todos os elefantes, girafas, hipopótamos do mundo para cima de mim, porque eu adoro ver esses wild shots que são dados por aí. Aí vão me mandando, sugerindo, siga isso, siga aquilo. Veja lá. Eu tenho algumas pessoas bonitas que eu sigo, que são as que me seguem, que eu vejo lá a curtida delas para mim, eu dou curtida para elas. Não importa se são lindas, feias, bem formadas ou enormes, tanto faz, eu estou seguindo pessoas que também me seguem. Fora isso, gente, não tem nenhum diálogo, não tem nenhum papo, não tem mesmo. E já é uma concessão. Por que eu não desligo tudo isso? Porque eu não consigo mais falar contigo, e o meu interesse é falar com você. E eu atinjo aqui milhares e milhares. O que eu faço é, uma vez atingindo, me defender para que eu não fique aí exposto para outras sugestões, nem para outras leituras. Resolve o problema? Não. Mas, pelo menos na parte que me diz respeito, o diminui imensamente. Se praticamente todo mundo usasse isso aqui só para se comunicar e ter boas comunicações e mensagens, o poder desse cérebro seria invadido o máximo possível por outros conteúdos, mas o mundo inteiro ama as trevas. Você veja que eu estou dizendo isso, deveria estar sendo transmitido para o universo, deveria estar sendo traduzido em milhares de línguas, mas não. Graças a Deus pelos que aqui estão. Mas poderiam ser milhões mais. No entanto, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras, as suas dedadas, as suas preferências não eram legais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras, os seus feitos, a manifestação do seu ser se expresse, porque são coisas feitas em Deus. Em Deus. Eu não estou dizendo para você puxar o fio da tomada. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo para você tirar certos plugs da sua cabeça e para priorizar o máximo de luz, luz na rede. O nome do documentário é O Dilema das Redes. O que nós estamos precisando é colocar luz nas redes. Por quê? Porque ninguém vai desligar isso jamais. Hoje em dia, nem uma explosão nuclear, muitas explosões nucleares, uma guerra nuclear acabaria com isso. Como eu disse, a memória disso tudo está até embaixo d'água, está em lugares lacrados, onde nenhuma explosão nuclear chegaria. A única alternativa que a gente tem é não ter medo da luz. É colocar luz, luz, luz. E luz não é programa religioso. Luz é evangelho, é lucidez, é consciência. É a capacidade de privilegiar aquilo que promove a vida. Meio ambiente, relações humanas, saúde humana, escolha de gente que trabalha em favor da vida como servidor público e não em favor da morte. É boicote à mentira, é ter coragem de não entrar nesses lugares
nem para saber o que eles estão dizendo, porque o que eles fazem em oculto, com os robôs deles, o só referir é vergonha. Deixa eles morrerem secos. Não dê sua audiência a esses indivíduos. Não se torne um associado das trevas. Treva política, treva ideológica, treva filosófica, treva teológica, trevas de proposta de comportamentos absolutamente anticristo, antideus, antivida, anti-humanos. Você está me entendendo? Se desplugue disso tudo e se plugue naquilo que promove vida. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu estou aqui como uma voz clamando no deserto, no meio de bilhões de outras manifestações, outras vozes, outros interesses, outras buscas, outras entradas em todas as formas de deep web, não apenas as convencionais, mas todas as operações que preferem a dissimulação do que a verdade, a fake news do que as good news da boa nova. Pelo amor do teu nome, que alguém entenda, que alguns entendam, que alguns tomem posição, que alguns amem mais a luz do que as trevas. É o que eu te imploro que aconteça aqui e agora, em nome de Jesus. Amém e amém.